A cada ida ao supermercado, o brasileiro sente no bolso o peso da inflação. São produtos básicos que antes faziam parte da rotina alimentar, que agora se tornaram itens de luxo. Enquanto o povo se desdobra para colocar a comida na mesa, o governo apresenta uma solução surpreendente. Um processo educacional para ensinar a população a entender os preços dos alimentos e optar por produtos similares. Mas será mesmo que o problema está na falta de conhecimento do consumidor? Ou há algo muito maior por trás dessa narrativa? Ao mesmo tempo em que pede que o povo aprenda a economizar na feira, o governo gasta milhões em reformas luxuosas no Palácio da Alvorada e também aumenta a carga tributária para cima do povão. Enquanto isso, o cidadão comum, ele precisa escolher entre pagar as contas ou comprar a carne para o mês. A pergunta que fica é: será que quem precisa de um processo educacional é mesmo o povo? Em mais uma de suas declarações made in Joe Biden, Lula sugeriu que a população brasileira precisa passar por um processo educacional para entender os preços dos alimentos e optar por produtos similares mais baratos. A fala gerou revolta instantânea da população e até a imprensa chapa branca, passadora de pano do governo Lula. Mas afinal, o que significa educar o povo para comprar comida? Olha, a realidade dos brasileiros, principalmente daqueles que vivem com um orçamento apertado, não deixa margem para dúvidas. Ninguém precisa de aula para saber que os preços dos alimentos estão altíssimos. A ida ao supermercado se tornou aí uma experiência de susto e, ao mesmo tempo, também frustração, onde carrinho cheio virou aí luxo para poucos. O brasileiro, ele já não escolhe mais o que deseja comer, mas sim o que o bolso lhe permite comprar. E ainda assim, Lula sugere que o problema não está no preço da comida, mas na falta de conhecimento do consumidor. A afirmação do Biden brasileiro levanta algumas questões essenciais. Se a culpa é da população que não sabe comprar, então quem é responsável pelos preços altos? A inflação dos alimentos no Brasil tem sido um dos grandes desafios econômicos e a alta nos preços dos produtos básicos como o arroz, o feijão, o leite, a carne, ela pesa diretamente no orçamento das famílias. Mas, ao invés de reconhecer os fatores econômicos que impulsionam essa escalada nos preços, a narrativa agora busca transferir a responsabilidade para o próprio consumidor. A lógica de Lula sugere que o brasileiro, ou seja, você, deveria aprender a substituir os produtos caros por alternativas mais baratas. Mas essa já é a realidade da maioria da população. Quem antes comprava carne vermelha de qualidade, hoje se vê aí forçado a optar por cortes mais baratos, como frango ou até mesmo ovos, como fonte principal aí de proteína. O leite e o café, que sempre foram itens básicos na mesa do trabalhador brasileiro, estão cada vez mais caros, forçando muitas famílias a reduzir ou até mesmo eliminar o consumo. Isso sem falar no gás de cozinha, que faz com que muitos precisem recorrer à lenha ou alternativas precárias para preparar aí as suas refeições. Bom, vamos acompanhar essa aula de Lula neste vídeo. Veja aí o que ele falou. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Bom, antes de prosseguirmos com o vídeo, eu te convido você a se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like e também o seu comentário. Além, claro, de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Fez isso? Então, bora lá, vamos continuar com o vídeo. Enquanto o governo sugere que a solução é o povo se educar para comprar de forma diferente, os gastos presidenciais chamam a nossa atenção. Desde que voltou ao Palácio da Alvorada, Lula e a primeira-dama, a Xanja, já torraram quase 30 milhões de reais em reformas, incluindo tapetes, cortinas,
camas e outras mobílias luxuosas. Um valor exorbitante, especialmente em um país onde milhões de brasileiros lutam para pagar as suas contas e, claro, colocar aí a comida na mesa. E olha, não para por aí não. O próprio governo que sugere que a população deve aprender a economizar dos alimentos, gasta aí cifras consideráveis em itens supérfluos para o presidente. Só com alimentação, os custos são impressionantes. São vinhos caros, cachaças sofisticadas, uísques importados e uma diversidade de produtos de alto padrão. Enquanto isso, o cidadão comum ele precisa escolher entre pagar a conta de luz ou comprar carne para a semana. A contradição ela é muito evidente. Se o brasileiro precisa de educação para aprender a comprar comida, será que o governo também precisa de um processo educacional para aprender a gastar o dinheiro público com responsabilidade? Porque, ao que tudo indica, enquanto o povo é orientado a fazer substituições e sacrifícios, os governantes, entenda-se, governo federal, governos estaduais e municipais, ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário, que, falando em judiciário, em 2023 gastou a bagatela de 132,8 bilhões de reais. Ou seja, o problema está em o governo gastar e não só isso, aumentar a carga tributária do contribuinte. E claro, não economizam em conforto e luxo. Bem, para entender a fundo essa situação, é importante observar o impacto dos preços dos alimentos na vida do cidadão comum. Em bairros periféricos, onde o desemprego ele é mais alto e a renda é mais baixa, a inflação dos alimentos não é apenas uma estatística, é uma questão de sobrevivência. Muitas famílias já reduziram drasticamente o consumo de proteína animal, passando a basear a sua alimentação em carboidratos mais baratos e também ultraprocessados, comprometendo a qualidade nutricional das suas refeições. Olha, a fome voltou a ser aí uma realidade crescente no Brasil. De acordo com estudos recentes, milhões de brasileiros enfrentam algum grau de insegurança alimentar. Isso significa que há pessoas que simplesmente não sabem se terão comida suficiente até o final do mês. Diante dessa realidade, sugerir que a solução para o problema é a educação do consumidor soa, no mínimo, como um deboche. O problema dos preços dos alimentos também está diretamente ligado a fatores econômicos globais, mas o governo tem um papel fundamental na formulação de políticas para garantir o acesso à comida. Medidas como redução de impostos sobre itens essenciais, incentivo à produção agrícola e controle da inflação poderiam trazer aí um alívio imediato para a população. No entanto, o discurso oficial parece seguir o caminho completamente o contrário, completamente diferente, ignorando as raízes do problema. É hora de refletir sobre o momento atual do país e cobrar dos governantes soluções reais que tragam alívio imediato para aqueles que mais precisam. O problema dos preços dos alimentos não pode ser tratado como uma questão de desconhecimento do consumidor, mas sim como um reflexo das escolhas políticas e econômicas que têm sido feitas. O Brasil, ele precisa de respostas, não de lições sobre como sobreviver com menos. Mas até quando essa narrativa ela vai funcionar? Até quando os brasileiros aceitarão discursos que não resolvem os problemas reais? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o governo tem feito o suficiente para conter a inflação dos alimentos? Olha, deixe o seu comentário aqui embaixo, porque a sua voz ela é muito importante. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá.